Olá, gente. Eu sou o professor Francélio, coordenador atualmente na MTI Vicente Atenor Ferreira Gomes, aqui em Brotas. E eu quero trazer para vocês, compartilhar com vocês aqui hoje, só alguns procedimentos, algumas estratégias que a gente faz aqui na nossa escola de acompanhamento do diário online, tá? Aqui no caso, né, aqui no portal Professor Online, tá bom? Primeira coisa é dizer para vocês o seguinte: a gente faz aqui, a gente combinou já com os professores e tudo, que nesse período do remoto, né, a gente vai lançar todas as frequências logo na parte da manhã. Então isso foi um ponto importantíssimo que a gente decidiu, que é para logo na parte da manhã, né, a gente já ter aí todo o lançamento da frequência feita, e aí começa o nosso acompanhamento, né, dos coordenadores e tal, a gente tendo, só para sanar, sempre fica algumas pendências para tarde, né? Isso agilizou um pouco, contribuiu bastante nesse acompanhamento nosso aqui nesse período remoto, né? Já que no Diário Online aqui tem a diretriz, ela garante que a gente pode, que os professores devem lançar presença em todos os meninos logo mesmo, então não faz diferença eles lançarem de manhã ou lançarem à tarde. E no caso aqui a gente decidiu por lançar logo todo mundo de manhã, porque aí o coordenador acompanha e já direciona as pendências que possam ter aí, que possam ficar para tarde, tá? Então isso é a primeira coisa. Aí outra coisa que a gente combinou aqui, aliás, uma estratégia que nós da gestão estamos realizando. Nós estamos comunicando com os professores assim, para essa questão do diário online, particularmente, eu que acompanho, né? Eu fiz uma lista de transmissão, tá, para me comunicar melhor com os professores, tá? Porque a questão do grupo, às vezes tem muitas mensagens e tem outras mensagens e outras demandas. Então sempre tem professores que não conseguem acompanhar, que não veem, às vezes, né, acaba não vendo uma mensagem ou outra quando tem uma pendência, quando a gente pede para eles alguma coisa em relação a atividade da escola, né? Então, eu já estou trabalhando bastante com lista, né? Com lista de transmissão. E isso tem ajudado bastante. Então, no Diário Online não é diferente. Eu fiz lá a lista de transmissão, professor, tal, do diário, com o Diário Online. Então, todo dia de manhã, a primeira coisa que eu faço, eu pego um print dessa tela, né? Faço aqui o print da tela, tá? E vou lá na listazinha de transmissão aqui dos professores, aqui, professores de Diário Online, tem até aqui. Aí eu venho aqui, já colo, já passo esse avisozinho aqui. Aí eu coloco uma mensagenzinha, só lembrando você aqui do nosso compromisso de sempre lançar a frequência logo pela manhã e tal. Pronto, aí eu faço isso logo cedinho. Beleza, só não vou mandar agora aqui pra... Então, pronto. Feito isso, aí eu aguardo, né? Porque quando vai cair diretamente no PV deles, então eles já vão se sentir convidados a fazer, até respondem melhor e tal e tudo, né? Mas sempre tem alguns que não fazem, por exemplo, ó, trazer para vocês aqui, ó, por exemplo, ó, atualizando aqui, ó, da tarde, ó, quase todos fizeram, certo? Então, ó, tem aqui ainda algumas pendências à tarde, né? Tô gravando aqui à tarde, algumas pendências ainda. Então, eu venho aqui, ó, só dizer para vocês como é que eu faço. Né? Depois, quando tem essas pendências, aí eu venho aqui, clico, né? Nesse o campozinho aqui da pendência, aí vejo aqui, pronto, filosofia ainda não fez. Aí eu clico aqui, aí da mesma forma, né? Aí eu vejo aqui, por exemplo, faço o print dessa pendência rapidinho. E no caso aqui eu já sei quem é o professor, então eu vou logo direto do PV do professor, né? Não vou mais na lista de transmissão porque é algo específico do professor, tal. Então venho aqui e tal, mando para ele. Esse professor até me justificou por que não fez ainda, mas eu já pedi aqui para que o vídeo fizesse sentido, né? Eu pedi para que ele não realizasse, né? Então vamos lá, eu faço só aqui o Ctrl V e mando para ele esse print. Aí recebe logo no PV e tal, e ele já vai ver lá aqui do mesmo jeito, ó. O resto aqui tá ok. Então pronto, essa turma eu já mandei a pendência, né? Aí venho aqui na outra turma, terceiro ano, da mesma forma, pegar aqui, combinei com o professor aqui, né, pra gente ter essa pendência, para poder fazer sentido o vídeo para vocês, tá? Pronto, aqui já mando da mesma forma, já mando para ele aqui. Pronto, então eram essas duas pendências aqui no dia de hoje
para os professores, tá? Então essa estratégia, mais ou menos essa estratégia sempre que eu fico colocando, esse movimento que eu faço todo dia, tem dado muito certo. Ah, nós só temos 7 turmas, sim, beleza, a gente só tem 7 turmas, eu sei que vocês, né, na maioria aí das escolas, muitas escolas aí tem, sei lá, 10, tem 20, 25, não sei quantas turmas aí, né, para acompanhar. É claro que aí vai demandar um tempozinho maior. Mas, no geral, essa estratégia aqui tem dado muito certo, né? Tem dado muito resultado, principalmente essa questão da lista de transmissão, porque eles se sentem muito convidados a devolver, a dar o feedback, né? Quando a gente manda só lá no grupo que ainda tem turma tal, tá ainda com pendência, acaba passando e acaba eles não devolvendo, não dando tanto feedback, tá? Com isso, só mostrar para vocês, por exemplo, estou gravando aqui no dia 1º de setembro e a gente finalizou ontem, né, o mês de agosto, dia 31. Então, só mostrar para vocês aqui que a gente tem conseguido chegar no final do mês, ó, por exemplo, deixa eu colocar aqui 8 de agosto, buscar, foi 147 aulas no mês de agosto aí, a gente já está com elas todas verdinhas aqui. A gente conseguiu fazendo sempre esse movimento, né? Sempre tem algum que esquece, tal, fica para tarde, né? Porque a gente combinou que todas devem ser lançadas pela manhã, isso ajudou bastante também. Então sempre tem alguém e tal, mas isso é normal, a gente vai aos poucos convidando, e aí é um combinado com eles nas nossas reuniões, também a gente pedisse a sensibilização deles para eles poderem estar sempre atentos a essa questão, né? Outra coisa que que eu posso trazer aqui para vocês, para alguns colegas coordenadores, né? Às vezes alguns professores, hoje em dia não acontece mais assim com tanta frequência. Aulas, por exemplo, lançadas, né? Fora do seu, da sua aula prevista, que elas ficam como NP, né? No caso aqui, por exemplo, se eu abrir essa turma aqui, ó, todas elas vão estar, vamos supor aqui, por exemplo, abrindo essa daqui, ó, tudo bem direitinho, aula dada, né, bem direitinho no seu tempo certo mesmo. Se fosse aqui, se algum professor tivesse lançado no tempo errado, né, estaria a aula dada mais NP, né? Aí precisa a gente mandar para o professor e tal, também o print dizendo para ele excluir em relação a isso aí. Geralmente não acontece mais. Por quê? Porque quando eles vão lançar aqui no Professor Online, quando eles vão lançar a aula, se eles estiverem lançando no tempo diferente, o sistema avisa, né? Agora o sistema avisa direitinho, tal, já diz quem é a turma, já diz quem é o professor que tem aula lá e tal, se a pessoa vai querer mesmo insistir em lançar no lugar errado, porque de repente, né, sei lá, pode algum acordo, alguma coisa, mas geralmente isso não acontece. Então, assim, o sistema hoje avisa muito, né? Então, dificilmente sai agora uma aula lançada onde não é para ser, né? Antes não tinha esse aviso, aí a gente acabava confundindo. Por exemplo, pensava estava no segundo A, né? Aí pensava que estava no segundo B, acabava lançando uma aula no segundo A, mas era do segundo B, então mudava os tempos, errava nos tempos e tudo. Isso geralmente não acontece. Então, falar para os professores que prestar bastante atenção quando eles estiverem enviando a aula, né? Porque aí a sua frequência, porque lá vai estar avisando se realmente ele está na aula certa, está no tempo certo previsto, que é aquele calendáriozinho lá do CIG, né? Então, que é o horáriozinho que a gente se veiculava por ele, né? A gente se fazia os lançamentos por ele quando estava no tempo presencial. Isso não mudou, né? Embora a gente tenha um outro horário para atendimento virtual, com certeza mudou o seu horário, o nosso aqui também, mas o lançamento das frequências, o lançamento aqui no Diário Online é pelo horário que a gente tinha antes, né? Lá na nossa escola, na época presencial, que é o que está no CIG. Então, a gente sempre está, é claro, fazendo o lançamento das frequências por ele, com certeza, no caso vocês também, tá bom? Outra coisa que a gente, para finalizar aqui, para não ficar muito longo o vídeo também, né? Outra coisa que a gente deve ver com os professores, assim, é a questão de perceber direitinho até o final, quando eles estiverem lançando uma aula, né? Por exemplo, porque vai aparecer a mensagenzinha de enviada com sucesso e tal, porque às vezes quando a internet não está boa a conexão, acaba ficando rodando ali, e se por acaso, por exemplo, você não ficar até o final e não prestar atenção na mensagem, de repente pode não ter entrado, né? Então, geralmente, o que pode acontecer às vezes é de o professor, né, pensar que lançou, mas na verdade naquele momento a internet não estava boa, a conexão,
aí não foi até o final, né? Então, quando no seu acompanhamento de coordenador, você vai ver que a aula não entrou lá nessa essa partezinha aqui, por exemplo, ela pode ser uma dessas, né? Aí ele vai ver e o professor, eu lancei, acabei lançando e tal, mas não entrou. Geralmente é isso. Então, no próprio aplicativo também, né? Na questão lá do aplicativo do celular, né? Se você lançou, mas era um momento que você estava sem internet, e aí depois, quando você chegou no local que estava com a internet, não sincronizou, a aula também pode não ter entrado e pode estar aqui como pendente, né? Então esse acompanhamento nosso ele é muito importante, a gente mandar, para a gente estar acompanhando e enviando para os nossos professores. Faz parte da nossa função e algumas estratégias elas facilitam, assim, elas acabam fazendo com que o trabalho ande e vendo de alguma maneira os professores também. É claro, tudo isso, nenhum acompanhamento não vai ter tanta eficácia se o professor realmente entender e se conscientizar de que ele precisa, né? Cuidar daquela demanda todo dia e tal. A gente vai lembrando, a gente vai dizendo que tem essa pendência, tem essa outra, mas se de todo, ele mesmo é quem tem que se dispor e fazer realmente. Às vezes a gente sabe que tem uns que consegue fazer com uma rapidez maior, outros já tem acaba não lembrando, acaba não fazendo, às vezes não faz no mesmo horário que a gente lembra, acaba esquecendo de novo, mas isso faz parte também, vocês mais do que ninguém sabem disso e vão cuidando disso assim aos poucos, né? Então, eu quero finalizar aqui, agradeço pela atenção de vocês, tá bom? Quem tiver ouvido esse vídeo, né, esse tutorial até o final, assim, se você tem outras estratégias, você pode até colocar pra gente, tal, aqui no nosso grupo, né, por exemplo, a gente tem um grupo aqui do Diário Online, que outras estratégias que você encontrou que facilita nesse acompanhamento, e é claro, aqui é uma construção, né, esse nosso grupo e a gente sempre fica trocando figurinhas aqui em relação a isso, e isso é muito bom, tá bom? Então eu aguardo até sugestões outras de vocês aí, e para os coordenadores que já conseguem acompanhar legal, né, de boa, a gente estamos juntos aí, agradecidos aí pela atenção de vocês, e alguns coordenadores que estão chegando, vai encontrando, vai vendo, somando aí também as suas estratégias, tá bom? Agradeço demais, fiquem com Deus, muito feliz por compartilhar com vocês, obrigado, professor Francélio aqui da Escola de Tempo Integral Vicente Atenor Ferreira Gomes. Grato.